Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês possam estar bem. Hoje eu quero trazer para vocês uma das coisas mais legais, né? Pra gente entender determinadas coisas, porque parece que a gente fala, eu não recebo, eu não sei o quê. E tem tudo a entender, né? Se a gente entender, a gente pode, então, manifestar as coisas, principalmente através da linguagem do universo, né? O universo, ele não entende através do que a gente fala. Ele vai entender através da nossa vibração. Por exemplo, assim, eu posso às vezes falar alguma coisa, mas eu tô com uma vibração de ódio, ele vai entender a vibração do ódio. Sabe quando a gente fala eu te amo? Já viu aquela cena? Eu te amo, mas você não tá realmente falando eu te amo na vibração do eu te amo. Você tá falando eu te amo numa vibração de uma outra coisa por trás. O que o universo vai entender? Ele não vai entender a palavra. Ele vai entender a vibração. Quando a palavra está alinhada com a vibração, aí é magia, aí é mágica, né? Aí sim. Mas por isso que muitas vezes aquilo que a gente fala não se manifesta totalmente, por conta da vibração que está por trás. E o que acontece? Eu estava lendo, eu vi esses dias um vídeo, achei tão interessante, aí ele me inspirou para eu pensar em outra coisa também para passar. Tudo na nossa vida tá nesse processo, né, de yin yang, isso a gente já sabe. E eu acho bem interessante porque tudo na vida é o quanto realmente eu consigo receber, eu consigo carregar e o quanto eu consigo doar, né? Vou trazer um exemplo para vocês para ficar prático, tá? Vamos imaginar que você tem espaço para receber apenas 10 ml de água. Só que você está querendo receber 500 ml de água. Vai dar para receber? Não. Vamos trazer um exemplo. Vamos imaginar que não tem um copo, aquele copo tem a medida de 300 ml, ou seja, aquele copo só consegue se carregar por conta daquela forma. Então, ou seja, a forma é importante. Energias femininas, receptáculo, né? Aquele copo que tem aquela forma só pode carregar 300 ml. Só pode carregar 300 ml, gente. Ela não pode carregar mais que 300 ml, senão vai se transbordar. Então, ou seja, ela só pode ser nutrida e também doar o que? 300 ml. Não pode além disso. Isso não é legal? Isso é muito maravilhoso a gente entender isso. Então, o que acontece? Já passaram por isso? Nossa, eu, eu não consigo doar na mesma medida que às vezes você me doa. Já passaram em algumas situações? Nossa, por conta disso, por conta do quanto a pessoa tem de espaço dentro dela, né, o tamanho do receptáculo dela, que é o quanto ela recebe, sempre a gente vai receber de fonte divina, sempre, sempre, né? E o quanto a gente aqui nessa dimensão a gente vai conseguir doar. Então, por isso que a gente tem que perceber, você vai conseguir receber aquilo que você vai conseguir armazenar e aquilo que vai conseguir te nutrir. Porque às vezes você pode estar recebendo mais do que você precisa e aquilo também pode te prejudicar, né? Ou às vezes também, tem também situações, às vezes você tem espaço, gente, para receber 1 litro de água, só que às vezes você tendo crenças, você só quer o que? 10 ml. Cara, tu tem espaço, sabe? Tu tem espaço para receber 1 litro, né? Você tá pronto para receber 1 litro aí de nutrição, né? E lembrar que a água é nutrição. E você às vezes só quer. Isso não é maluco isso da gente começar a compreender? E são crenças, né? É aquela questão do próprio merecimento. Não, não mereço, não preciso, não mereço. Sabe, é isso, a pessoa tem como receber, porque ela tem como carregar, ela tem como armazenar e às vezes ela não quer armazenar. Vamos imaginar, gente, olha isso, vamos trazer outro exemplo. Quando a gente compra HD, não tem vários tipos de HD? 1 TB, não é? 200 GB, que mais que tem? Sei lá, tem vários. Então o que acontece? Aquele computador, ele só vai conseguir armazenar aquilo de informação. Por quê? Por causa do espaço dele. Quanto mais espaço, mais eu armazeno, né? Quanto menor o meu espaço, menos eu vou armazenar. E o que eu quero dizer com isso? Marcela, então como é que eu faço para armazenar mais? Bem, isso é fácil.
você primeiro tem que aceitar até onde você consegue ter de compreensão. Por quê? Vou falar mais uma vez. A gente só armazena aquilo que a gente consegue o que sentir. Água. A gente só consegue armazenar aquilo o quanto a gente consegue assimilar. Assimilação, se lembramos com astrologia, tudo que eu falo aqui é astrologia, tá, gente? Em nenhum momento eu fujo da astrologia. Assimilação é água, digestão, está relacionado com o meu estômago, está relacionado com a energia canceriana, água, lua. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma ansiedade, e eu falo isso por experiência própria, às vezes a gente quer armazenar coisas que às vezes a gente ainda não tem capacidade para armazenar. Não tem. É a mesma coisa, você nasceu com 1 giga, você quer armazenar coisas de 4, 5 gigas. Né? O que a gente tem que fazer? É de tempos em tempos ir trocando a forma, ou abrindo espaço, né? Moldando essa forma, né? Como é que eu abro espaço? Né? Moldando a forma. Então, o copo, ele tem lá o tamanho para 200 ml. Mas se eu pegar aquele copo, colocar no calor, ele pode ser que é moldável. Ele pode se moldar, ele pode aumentar o volume, né? O volume dele. Então, o que eu quero trazer? Que a gente só carrega em nós aquilo que a gente consegue o quê? Digerir. Eita, nós. Vou repetir. A gente só carrega em nós aquilo que a gente consegue digerir. Por quê? Porque é onde vai formar minhas raízes e é onde eu vou o quê? Me nutrir. Vocês entenderam o que eu tô falando? Vocês conseguem compreender? Ficou difícil? Ficou... Tá claro? Ou seja, se eu consigo, vamos imaginar, eu pego um livro do Paracelso, certo? Vou trazer um exemplo aqui. Pego o livro do Paracelso e eu como aquele livro. Eu leio aquele livro e aquele livro, eu consigo assimilar e digerir tudo que está naquele livro. Então, ou seja, a minha nutrição, né, o meu enraizamento é muito grande. Por quê? Porque eu consigo digerir, eu consigo aceitar e eu consigo principalmente carregar aquele nível de informação. Vocês entendem? Por isso que às vezes a gente... Vocês entendem por que às vezes... Isso vamos trazer para agora para a nossa vida prática. Vocês entendem por que às vezes a gente... Não tem como a gente forçar relacionamentos? Não tem como a gente forçar? Porque não é que as pessoas não têm... As pessoas precisam parar com isso. Ah, aquela pessoa é fria e distante. Não é que ela é fria e distante. Para você ela pode ser fria e distante. Mas é que você não consegue assimilar, armazenar e carregar o nível de nutrição daquela pessoa. É como se fosse você, ou você vai ler um Paracelso, ou você lê um gibi, né? Ou você lê um gibi. Que é isso, você não consegue assimilar o que aquela pessoa está dizendo. Então, a partir do momento... E aí a gente pode fazer a quadratura entre Lua e Vênus. Então, ou seja, um relacionamento, para ele existir, precisa ter a nutrição. Senão não existe relacionamento, né? Não existe. Ele precisa ter nutrição. E essa nutrição vem disso, né? Vem do quanto você consegue assimilar, carregar o que o outro pode dizer. É a mesma coisa a relação que eu estou tendo com o livro. É a mesma coisa. Então, é por isso que a gente fala, a gente tem que aceitar. E é momento, né, gente? Porque, exemplo, assim, eu tenho um livro aqui em casa que eu não consigo ler de jeito nenhum ainda. Algumas coisas eu já entendo. Eu já percebi que vai ser com o tempo mesmo. Porque é um livro desafiador mesmo para entender, para ler. Porque eu ainda preciso o quê? De uma base. Mais bases. O que é bases? Apoio, nutrição. Então, às vezes eu preciso ler um outro livro para me dar apoio para ler aquele livro. Olha que coisa. Ai, nossa, me emocionei aqui. Vamos trazer para nossa vida prática. Vamos trazer para nossa vida prática. Às vezes eu preciso passar pelo aquele relacionamento que vai me dar apoio para eu ter aquele outro. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Vocês conseguem compreender? Então, ou seja, para que a gente possa conseguir armazenar mais do que a gente quer, a gente primeiro precisa entender o que a gente está armazenando, assimilar, beber os 200 ml. Meu copo enche 200 ml, então vai ser 200 ml que você vai beber. Você precisa primeiro beber aquele para você ter capacidade de beber 400, 500.
A mesma coisa, você às vezes precisa ler aquele livro que é básico, né, a base, e isso é pra vida, gente, pra qualquer coisa. Você precisa da base pra depois você conseguir compreender. Senão não compreende. Senão você não vai compreender. E aí o que acontece? Você chega e olha, às vezes, exemplo, você pega alguns livros de geometria sagrada, que é o que eu mais estou agora estudando, tem muitos que são bem desafiadores. Mas ele não é desafiador. É que eu tenho que correr atrás de outra base para eu compreender ele. Alguém pode pegar aquilo e falar, nossa, que bacana, fluindo isso aqui. Por quê? Porque a pessoa já tem uma assimilação, ela já tem uma base, ela já tem uma nutrição. Aquilo para ela é só um upgrade, né? E aí, o que que a gente entende sobre isso? Tá? Trazendo mais uma questão. É a humildade. Humildade. O que que é humildade? É, eu preciso ir de degrauzinho em degrauzinho para ir subindo. Porque senão eu não subo com estrutura, né? Eu não subo com estrutura. E a gente tem que subir com estruturas. Tanto é que a gente vê isso bastante nas questões aí da maçonaria, nas questões geométricas e nas questões esotéricas. Eles sempre desenham uma escada, né? Então tem que ir subindo de degrauzinho em degrauzinho. Para quê? Para você ter base, porque você assimilou aquilo, você conseguiu armazenar aquilo, porque tem que ficar em você. Conhecimento, a sabedoria que seja, né? Ela tem que estar em você. Você tem que ter aquela nutrição em você. Aquilo já tem que ser base para você. Por isso que eu falo que às vezes as pessoas. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Todos nós somos merecedores, tá? Todos nós somos, né? E cada um de nós vai realmente chegar num dia que vai conseguir voltar para a quinta essência, né? Mas o que que acontece? Tem que tomar muito cuidado que a gente tem um negocinho chamado de ego, né? E este ego atrapalha um pouquinho o processo. Ele ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, né? E o que que acontece? Quando a gente vê muito hoje na tal da espiritualidade, as pessoas, você merece, você pode, não sei o quê. E aí as pessoas começam realmente a inflar o seu ego e achar que podem tudo, que podem não sei o quê, blá 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 blá, né? Só que o que acontece é falso porque está relacionado só com a imagem, só com essa parte externa. Não é algo que realmente é substancial, profundo, que está relacionado com a parte interna, né? Então todos nós merecemos, merecemos. Então, às vezes a pessoa chega e fala assim, ah, por que que aquela pessoa consegue e eu não? Né? Então, exemplo, por que que aquela pessoa consegue ser nutrida com 1 litro de água e eu aqui com meu copinho de 10 ml, né? Por quê? Porque, gente, cada um passou por experiências, cada um passou por fases, cada um passou por seus processos. E o que que acontece? Você é merecedor, sim. Todos somos, é isso que eu tô falando. Mas você é merecedor para encher só 10 ml. Por quê? Porque é o que você consegue absorver, gente. É o que você consegue assimilar. Aquela pessoa que está conseguindo receber 1 litro é porque ela consegue absorver e assimilar aquilo, 1 litro, né? Então, o que que a gente tem que ter? Paz com a gente mesmo, paciência, humildade, porque senão, gente, a gente cai. Porque o que que acontece? A gente construiu uma escada falsa, uma escada ilusória, que é o arcano da torre, né? O que a humanidade está vivendo hoje. Então, tá caindo as coisas. Por quê? Porque foram feitas construções falsas. Isso também para relacionamentos. Porque para tudo, gente, para tudo que vocês possam imaginar, para tudo. Para tudo que vocês possam imaginar. Para tudo, né? Para tudo que vocês possam imaginar. Por exemplo, assim, você chega e você fala assim, você vê um relacionamento. Vou dar um exemplo para vocês. Relacionamento. Relacionamento é a primeira crise, que na verdade não é a primeira crise, mas é o primeiro momento para ver se realmente as bases eles estão firmes, né? Ou seja, se eles construíram uma escada boa. Tem a primeiro ponto de tensão. Se é um relacionamento que você constrói da base, né? Vai ser de boa, né? Você vai passar por isso. Mas se não foi construído bem a base, o que que acontece? Divórcio, separa. Então, uma coisa que até eu trago aqui como também uma própria reflexão. Hoje a futilidade dos relacionamentos, né? A futilidade. Tem um astrólogo indiano que ele fala assim que a gente percebe a futilidade de um casamento pelo nível de divórcios. Eu falei, nossa, um tapa na cara, né? Tapão, assim, pá, um soco na cara, né? Pra ficar um roxo mesmo. Né? Então, ou seja, que relacionamentos são esses que as pessoas estão vivendo? Que tipo de relacionamentos são esses que as pessoas estão... Não é relacionamento, gente. Não é relacionamento.
Intimidade? Nossa, falar de intimidade, então. Ai, porque eu sou tão íntimo daquela pessoa. Às vezes nem é íntimo, gente. Nem é íntimo. Não tem intimidade nenhuma. Então, o que acontece? A nossa vida, basicamente, se a gente for parar pra pensar, ela é realmente muito vivida desse eu falso, que é essa persona, esse ego, né? E por ser um eu falso, ele tende a cair. Então, eu trago isso para vocês, né? O quanto vocês conseguem compreender da vida é o quanto a vida vai conseguir doar para vocês. Nossa, que frase linda veio agora. Nossa, como é que é essa frase mesmo? Agora nem sei, depois eu tenho que escutar hoje para lembrar. O quanto, né? O quanto vocês conseguem compreender da vida é o quanto ela vai doar para você. O quanto você consegue compreender, ela vai doar, ela vai reverberar, que é o que a gente falou no início, né? Então, sempre começa da base, gente, sempre da base, né? Sempre da base, sempre da base, porque senão a gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar para a gente tentar o que? Assimilar aquilo para poder subir, que senão não sobe, né? E isso, mais uma vez, a gente fala de novo que precisa do que? Do apoio. Isso é bem interessante, pela questão também da parte numérica, mas isso deixa para outro áudio, né? Sobre a questão do 3, 6 e 9, né? E é bem interessante porque isso bate certinho com a astrologia, mas isso eu deixo para fazer um vídeo também. Ou seja, né, precisa dessa base larga, né, para que a gente possa subir no 9, né? Então, e o 9, né, é o número mestre, né, é o número da iluminação. O 9 é o número da iluminação dos iluminados, né, o número do adepto, e que contém o 3 e o 6, né? Por isso que Por isso que eles falam que com 63 anos de idade é quando você realmente vira um ancião, pela questões saturninas, pelos 7, pelos setenários. Mas isso deixo para um outro áudio. Então, eu deixo isso para vocês, sabe? Para vocês fiquem. Eu acho que é isso. Que aí a gente entra mais numa questão voltada para nossa vida prática, que é nossa vida do dia a dia, é assim, o quanto a gente não valoriza aquilo que a gente já tem. O que é o quê? Nossa, eu consigo assimilar só 10 ml. Que ótimo, cara. Valoriza isso. Fica feliz com isso. Você consegue digerir. Por quê? Porque o processo, gente, da vida é o processo de quanto você consegue se transformar. E o que que acontece? A gente não come um alimento. Gente, olha que maluco isso. Gente, olha como o corpo físico, ele é fantástico. Mas, gente, isso me emociona. Isso é fantástico. Isso é fantástico, né? A gente pega, meu, olha que, gente, a gente pega um alimento que tem uma energia, que tem uma forma, né? E a gente sabe que todas as pessoas que passaram por aquele alimento depositam algum tipo de energia psíquica e a gente consegue, gente, pegar aquele alimento através do estômago, do plexo solar também. A gente o quê? A gente tira aquela forma, aquela estrutura e a gente vai se alimentar daquela energia que tá lá, daquela energia que está lá. E aí o que acontece? Esse é um processo de transformação. Olha que coisa linda. Gente, que lindo. Que lindo. Agora eu acho que eu vou fazer. Não vou, porque eu não vou ter tempo nessa vida. Mas, nossa, eu queria muito fazer uma faculdade de nutrição alquímica. Para as pessoas entenderem isso. Mas eu acho que pode ser que as pessoas não entendam. O que é isso? Né? Às vezes eu tô querendo doar. O Danny Roider também fala a mesma coisa. Ele fala exatamente a mesma coisa. Às vezes, até em consultas astrológicas, né? Às vezes a pessoa ela tem a capacidade de compreender só 2% do mapa. Ela não vai compreender mais que 2% do mapa, gente. Então, às vezes, não tem nem por que eu falar. Por que eu vou falar uma coisa que ela não vai compreender? Ontem eu recebi uma mensagem de uma menina que ela falou: Nossa, mãe, eu fiz um mapa seu há 2 anos atrás. E assim, gente, há 2 anos atrás eu li o mapa de uma forma, hoje eu li de outra forma, já é completamente diferente. Ela falou: Nossa, só agora que eu tô conseguindo entender algumas coisas. Então, é isso também, sabe? Esse sentido. Então, às vezes eu falo isso até, às vezes vocês têm uma ânsia de querer, às vezes vocês estão na família, tem muita gente que me manda mensagem assim, porque minha família não entende o que eu falo. Gente, mas não vai entender. Poxa, não vai entender. Vai estudar, vai falar com isso com que a gente consegue entender. Quem não consegue entender não vai entender, né? Você pode com a boa vontade, que nem eu... Gente, sério mesmo, eu quebro uma cabeça pra fazer analogias pra passar, porque eu acho que isso é tão legal, porque eu queria que alguém fizesse isso comigo, sabe? Quando eu vejo um material de geometria sagrada, principalmente, eu não entendo nada, nada, não entendo nada, nada. E aí, o que acontece? Eu tenho que criar a minha própria base de entendimento para entender aquilo.
Porque às vezes o que o outro tá passando eu não consigo entender, né? E, e eu sempre fico pensando nisso, eu falo, nossa, eu queria tanto um professor que me ensinasse as coisas de uma maneira mais, fazendo analogias, né? Para que esse mundo que é tão distante, mas ao mesmo próximo de nós mesmos, ou seja, unidos a nós mesmos, a gente nem consegue ainda, né, entender. Então eu faço isso realmente porque eu queria que tivesse esses mestres que pudessem ter essa capacidade, né? Que é por isso que eu passo para as pessoas. Então, eu deixo essas informações aí para vocês entenderem. Valorizem. Se vocês têm um gibizinho em casa. Aí tem também aquela famosa frase, né? O mestre aparece quando você está pronto. O que que é o mestre? É a informação. Então, por isso que às vezes não adianta a gente ficar. Eu falo isso várias vezes. Eu lembro um ano atrás, eu estava buscando um livro, uma informação, eu não conseguia achar. Depois de um ano que eu consegui achar. Por quê? Porque eu não estava pronta para assimilar aquilo. Às vezes a gente quer bater, sabe, gente, a porta em um lugar onde a gente não vai ser bom pra gente. Não vai ser bom. Então o que a gente tem que fazer? Ir com calma. Ir com calma e assimilando devagarzinho. Devagarzinho. Vai abrindo os olhos devagarzinho, né? É a mesma coisa também nos asanas. Gente, você não vai fazer uma postura X lá se você antes não fizer as outras 50 que tem. Você vai se machucar, você vai se quebrar, né? Então esse é o processo do que dá a humildade do processo, né, como um todo, e também o processo de saber esperar e ter a construção, né, para você conseguir assimilar aquilo, né? Ter a construção de fato. Então, né, vamos viver esse processo de transformação, aceitar aquilo que a gente consegue entender. Sabe por que eu falo isso? Porque senão a gente fica assim, muitas pessoas falam assim para mim, nossa, mas eu sou tão burra. Ai, o que o outro entende ou não, né? E aí vocês têm que tirar isso de vocês. Você não é burro. Você é inteligente, mas naquilo que você consegue entender hoje, né? Muitas pessoas ficam tentando decodificar o que, exemplo, a própria Blavatsky falou. Por quê? Porque é realmente desafiador você entender aquilo. Tem pessoas que se dedicam a vida inteira naqueles estudos. Então, nunca se coloque como você é burro. Nunca, 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 nunca. Nunca, né? Você tem que chegar e realmente falar assim, cara, que bom, eu consigo entender isso, eu consigo assimilar isso, eu consigo sentir isso. Por quê? Porque você está fazendo um processo de união entre o pensamento, a informação e a água. Isso é melhor, isso é mais sábio, gente. Sabedoria não é você ter um monte de livro na tua casa, sabedoria não é você ficar sendo um papagaio ambulante de conhecimento. Isso não é sabedoria. Sabedoria é aquilo que de fato você tem sentido real, que traz realidade, um sentido, um peso para a sua vida e para a vida dos outros, né? Então, todos somos sábios no limite de cada um. Todo mundo é sábio naquilo que ela tem como capacidade de assimilar. Então, eu acho isso muito interessante para a gente compreender, porque senão a gente fica colocando que aquele é sábio e aquele não é sábio. Não, todos somos. Aí não tem a famosa frase, somos mestres uns dos outros, né? Porque cada um de nós consegue assimilar, aceitar, nutrir, aprofundar, entender no seu tempo.